Eu sou o Senhor que perscruto os corações. Para os filhos, em meio a este retiro no qual estamos, que é o tempo da Quaresma, o Senhor quer nos levar a olhar para nós em todas as realidades, a olhar o sentido do jejum e por que o fazemos, no ato de mudança. Não adianta eu fazer jejum se eu não quero mudar. Não adianta eu tirar uma coisa, outra, para voltar ainda pior depois. O jejum, ela é esta quebra para ser diferente. Do mesmo modo, a oração. Diante da quebra, do tirar aquilo que sou eu, da minha pobreza, eu tenho que preencher-me de Deus. Mas existe ainda um terceiro exercício. O ato de caridade. O ato de saber amar, de sair de si, de olhar o outro, no qual é tipificado diante dos exercícios como a esmola. Mas a esmola é um ato que talvez simbolize todo, mas é um ato. E hoje nosso Senhor vem mais uma vez falando nesse sentido de olhar o outro, de saber amar, de saber servir, de saber doar-se, entregar-se, de saber ir ao outro e ver aquilo que ele precisa. E hoje nosso Senhor coloca de modo contrário. Ele coloca o que acontece quando não o fazemos. Nosso Senhor coloca bem claro na primeira leitura. Ele conhece a nós. E é por isso que a Quaresma é um ato de quebrar-nos voluntariamente para sermos diferentes. E quando não sabemos olhar para o outro, o que acontece é aquilo que a primeira leitura apresenta. Confiamos em nós mesmos. Vejamos o grande exemplo que o Senhor coloca deste homem rico. Ele se gloriava de si mesmo. Não via o seu irmão que estava do lado, necessitado, chagado, que precisava de cuidados. Ele olhava a si. O seu querer, a sua vontade, o seu prazer. Gastava consigo. Voltava-se a si próprio. E o que acontece? Nem mesmo na morte ele consegue mudar. Discute. Quer, em meio aos tormentos, que aquele que se confiou a Deus o servisse, ainda se sentindo rico e glorioso. E vendo que não pode, então ele faz isso. Não vai à casa do meu pai, previne os outros. Parece ser um gesto de muita bondade, mas mais uma vez, é ordem. E até mesmo com aquele que tem autoridade, discute. Não é assim não. Se eu fizer isso, ele vai conseguir. Se tal coisa, eles vão acreditar. É preciso ter até mesmo um basta. Se não sabe ouvir a voz de Deus, se não sabe olhar aquilo que Deus mostra e ensina, não interessa que o Senhor apareça na sua frente. Não acredita. Nosso Senhor coloca quase que com uma exemplificação plena. Porque, ele vem. E tantos que se gabam de si mesmos não creem nele. Ele ressuscita um homem, inclusive, chamado Lázaro. E nem assim se convertem. Porque se voltam para si. Mas aquele que a Deus se confia, que não confia nas suas forças, que não confia em si próprio, mas se confia a Deus. Nosso Senhor não está dizendo que vai passar ileso, sem dificuldades. Confiar em Deus é aceitar as cruzes que Deus dá, a graça que Deus concede para carregá-las. E assim corresponder. E assim ser diferente. E assim ser aquilo que Deus quer. E vemos
a resposta do Salmo ser planificada também no Evangelho. É feliz quem a Deus se confia. Lázaro confiou em Deus e foi feliz. Foi feliz não porque teve muitas coisas em vida, mas teve a felicidade, não uma felicidade. Aqueles que buscam uma felicidade terminam como um rico. Querem confiar em si mesmos. Mas aqueles que confiam em Deus têm a felicidade. Apesar dos tormentos, têm a felicidade de estar nele. Apesar das cruzes, das dores, das angústias, têm a alegria de estar em Deus. E no céu, recebem esta alegria de modo pleno. Cabe a nós olhar para nós e ver como estamos. Como está o nosso ato de dar esmola. Não ao pobre necessariamente que está na rua e dá um dinheirinho para ele, porque às vezes ele não precisa disso. Ele precisa da sua atenção. Ele precisa do seu tempo. O tempo de gastar e ir até a outra esquina e, tem uma comida, dá para ele, conversa, vê a necessidade. A sua esmola não foi o dinheiro. Foi aquilo que você tinha de mais precioso e que você não divide. O seu tempo. O tempo, talvez mesmo em casa, dá atenção ao avô, à avó, aos pais. Os pais darem atenção aos filhos. Em atendimento a gente vê como é essa realidade mais dura. Qual a maior necessidade que se tem? A atenção. E nós continuamos, por vezes, sendo inteiramente voltados para nós mesmos e só confiando nas nossas forças, porque aquilo que devemos dar de esmola, nós não damos. Quantas vezes eu parei essa semana, ao longo dessa quaresma, para dar atenção ao outro? Ao outro da minha própria casa, ao meu vizinho que está na minha rua. Quantas vezes? Isso também é esmola. É a esmola que necessita ser dada. Porque, por vezes, nosso bem mais precioso não está na nossa conta bancária. Não está na nossa carteira. Nosso bem mais precioso é o nosso tempo no qual nós não queremos dividir com ninguém. O nosso tempo que é gasto e esbanjado nas nossas festas diante de um celular, onde não sabemos tirar o óleo. Gasto diante dos nossos quereres, dos nossos tempos jogados fora, fazendo quaisquer coisinhas. Onde está esse ato de olhar o próximo e emprestar, entregar por completo o nosso ouvido, entregar o nosso abraço, querer servir de fato? Somos chamados a isso. O Senhor nos chama a isso, para não sermos como este rico. Somos chamados a ser diferentes, mas cabe a nós querer. Cabe a nós o empenho para fazê-lo. A Virgem Santíssima dá-nos um exemplo. Ela somente sabe, por alto, que sua prima idosa necessita de auxílio porque estava grávida. Nem pensa duas vezes e nem espera a ordem. Vai livremente a servir. Não espera que os noivos digam: olha, a gente não tem vinho, o que a gente vai fazer? Ela está atenta àquilo que é necessário. E antes de que eles se deem conta, ela já o faz, já ajuda, já intercede. Ela nos ensina também a ter esta atenção. Olhar aqueles que precisam e ajudar antes que nos peçam. Que possamos ser assim. Ter esta disponibilidade
de olhar aquele que precisa e atender naquilo que necessita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.